papo com gente boa sobre esse tema muito bom também, né, cara? Eu que trabalho já há 15 anos com tecnologias emergentes, aquelas tecnologias que estão surgindo e aparecendo, eu tô sempre de olho com o radarzinho ligado para ver quais são as novidades, quais são os temas. Mas eu gosto dessa provocação que você faz, né, de a história da humanidade, porque se a gente der um passinho para trás, eu acho que os primeiros traços aí do tal do Homo sapiens é de mais ou menos 100 mil anos atrás. Mas quando a gente começa de fato a considerar a história da civilização humana, a gente já fala de uns 10 mil anos atrás. E o marco é exatamente o momento quando a gente deixa de ser o caçador-coletor, que sai de casa de manhã para caçar o almoço, tentar correr para garantir o jantar, para virar sedentários. Que hoje em dia é uma palavra que parece ter uma conotação negativa, mas é o que nos permite poder ter uma casa no mesmo lugar e voltar para o trabalho todos os dias, está ali também. Toda essa rede de abastecimento de alimentos que a gente tem hoje, né? Se a gente pensar no Brasil, nos nossos supermercados, nas transportadoras que levam os produtos, no produtor rural que está lá produzindo, cuidando para garantir qualidade, distribuição. Então eu gosto muito sim desse link entre a história da humanidade e esse desenvolvimento de tecnologia. Quando eu falo das tecnologias do momento, quando eu trago essa discussão para hoje, 2024, o que a gente está falando, o que a gente está olhando? Primeiro, Lucas, é importante dizer que a gente está gerando, cara, um volume de dados, um volume de informações que é produzido todos os dias no planeta, ele é sem precedentes. Para tentar dar uma escala, o volume de dados que a gente produziu em 2022 e 2023, ou seja, no período de 2 anos, é maior do que o volume de dados que a gente criou nos últimos 10 mil anos. 2 anos eu fiz 10 mil. Então, assim, é um volume, cara, difícil, assim, até na nossa cabeça, né? Teraflops, petaflops, difícil até de entender como dimensionar isso. Agora, se você reflete como usuário de tecnologia, você está com o tablet aqui, tem o teu celular em cima da mesa, meu computador está por aqui também. Imagina que cada palavrinha que a gente digita, cada e-mail que a gente dispara, mensagem de WhatsApp que a gente recebe, conteúdo nas redes sociais que a gente consome, curte, comenta, compartilha, como o pessoal vai fazer com o episódio aqui, tudo isso são pontos de dados. Tudo isso são informações sendo geradas o tempo todo. E o que acontece quando a gente tem tanto dado assim? Fica muito difícil para um ser humano, sozinho, usando só a cachola e só os 10 dedinhos, a fornecer informações de alta confiabilidade, não é 100%, né? Não vai ter precisão nenhuma, porque nós estamos falando do futuro, de algo que não aconteceu ainda, mas que consegue dar algum grau de previsibilidade para quem precisa escolher o dia para começar a colher, por exemplo, o grão, quando está pronto lá. Então, pode falar. Deixa eu fazer só uma parte, é uma história muito curiosa, e eu vou relatar aqui. Há uns 12 anos atrás, nós estávamos discutindo o zoneamento agrícola de risco climático, que é uma ferramenta que determina política pública, política agrícola, época de plantio, época de colheita. E aí trouxeram um relato que era de anos anteriores ainda, então vamos falar de 20 anos atrás, 25 anos atrás, que eles analisaram uma região que estava em desenvolvimento, crescendo na agricultura, e chamou a atenção um comportamento, porque nunca chovia mais de 5 dias consecutivos. E eles tentaram entender esse comportamento, ainda era na época que as estações, você tinha que ir lá todos os dias, pegar as amostras na mão, pegar o resultado na mão, anotar na prancheta, esvaziar o pluviômetro, regular tudo e no dia seguinte de novo. Depois de muita discussão, muito estudo, descobriram o seguinte, que era um órgão público que coordenava aquela estação meteorológica e não tinha ninguém para fazer a leitura no sábado e no domingo daquele recipiente. Então, ou seja, 5 dias, puxa vida. nunca chovia no sábado nem no domingo depois de um bom tempo. Aí entenderam que era uma falha humana e que dependia ali do ser humano. Então fiz só essa brincadeira que é um fato, até onde eu sei, real, que impactava nas análises antigamente e hoje é impensável com a quantidade de informação e automação que a gente tem hoje. Mas que legal, Lucas. Eu sempre trabalhei com dados, cara. Colocar a placa onde tem tiro. Pelo contrário, se esse avião conseguiu sair de Londres, ir lá para Berlim e voltou aqui com os tiros nessa parte da lataria, é porque ela é irrelevante para o cara continuar voando. Os outros lugares que não tem tiro que provavelmente derrubou o avião. E aí eles inverteram as placas. E isso, a Royal Air Force foi uma parte integral do sucesso dos ataques aéreos de bombardeio. Então, existem vieses nos dados e muitas vezes a gente está cego, né? Inclusive, a gente usa a expressão do engenheiro de obra pronta.
Depois que você entende o viés, fica muito fácil, você acha até que aquilo é uma coisa ridícula Tão óbvio, né? e óbvia. Mas, cara, só é óbvio depois, né? Então, meteorologia foi uma área. O mercado financeiro, cara, é outra área que já tem uns 15 anos que usa dados, compra, venda de ações, preço, movimentações. Onde você tem dados em volume, você tem um espaço muito legal para inteligência artificial. O agro não é diferente. A gente tem hoje, né, no maquinário, no equipamento utilizado em todas as etapas do processo, eu estou pensando aqui numa análise do solo, estou pensando aqui nas imagens de satélite, participei esses dias de uma colheita, então entrei dentro da máquina e fui acompanhando ali a produção, e aí a hora que enchia o reservatório dos grãos colhidos, já soltava o outro carrinho, vinha substituir. Então, assim, a gente tem um volume de dados sendo gerado que faz super sentido que a gente explore e use inteligência artificial nesse contexto. Só que tem novidade. 2022, no finalzinho do ano, teve aí o surgimento do É um prazer estar aqui com gente de tão alto gabarito, né? E especialmente falando disso, que é um tema que provoca muito a agricultura, porque isso está à nossa porta, mas nós estamos lá ainda dependendo de chuva para ver se vai plantar ou não. Então é quase como um contrassenso, né? A agricultura ela tem um lado jeca tatu, não é? Porque tá lá na roça e depende da roça, mas as tecnologias estão aí e eu estou exatamente como você falou, mais na ponta, mais aplicando isso ou tentando aplicar, como você bem disse. É uma revolução acontecendo quando a gente pega os nossos dados e tenta colocar para as máquinas processar. Isso para mim é a grande sacada. O nosso cérebro ele tem uma grande capacidade, mas não tão grande quanto um computador. Felizmente, por um lado e infelizmente pelo outro. Então, há uns 8 anos atrás, nós fizemos o nosso primeiro trabalho do que a gente já chamava de inteligência artificial. Como uma empresa de São Paulo, nós colocamos todos os nossos dados de solo, de todas as unidades de pesquisa da Fundação. Quantas unidades tem hoje? Não, hoje tem 10, mas na época nós pegamos todas que nós tínhamos tido de 2008 a 2015, sei Em lá. termos de parcelas, milhares. Milhares. Imagina todas as análises de solo de todos os campos de soja, de 0 a 20, de 20 a 40, todos os parâmetros de uma análise de solo e todas as produtividades de todos os materiais de soja e colocamos num algoritmo, para um algoritmo ler. Aí a empresa falou, olha, nós vamos rodar numa nuvem, porque se fosse num computador ia custar R$200 mil só de processador. Para aquele troço que ficava dias rodando. Para tentar justamente prever o comportamento da produtividade da soja, porque nós temos um problema. O cara que mexe com isso e o cara que opera o grão, a plantadeira, são pessoas distintas. Então você imagina eu, há 8 anos atrás, discutindo com matemáticos, com estatísticos, que o parâmetro pH de solo não estava variando tanto porque a gente tinha corrigido. Então, assim, você tem um desafio que é levar o conhecimento de ambos os lados. Nós temos vários trabalhos de pesquisa nisso hoje, super legais, e o resultado está chegando. A primeira tarefa que eu tenho é juntar as cabeças. É falar para a galera da tecnologia, peraí, que isso aí não é o que o produtor precisa. E falar para o produtor, cara, essa é uma nova ferramenta. Nós estamos falando de fazer análise foliar com raio-x, cara. Com raio-x, Lucas. O Kenneth, hoje você coleta uma folha, manda para o laboratório, entra numa fila, chega o resultado depois de 15 dias. Pô, você quer tomar um remédio depois de 15 dias? Não, você quer tomar quando? Na hora. Raio-x, meu irmão, você põe lá, faz assim, ó, 30 segundos. Sobe para uma nuvem, o algoritmo transforma uma leitura que era de raio-x numa análise nutricional da folha. Você pode, naquele mesmo minuto, startar uma aplicação de algum produto que vai resolver o problema. Nós temos parâmetro para dizer o quanto que isso pode incrementar em produtividade? Existe alguém olhando isso, parametrizando isso? Algumas culturas, não sei. Existe. Não exatamente assim, mas quando a gente pensa que tem gente, campeões de produtividade, que justamente usam esse tipo de metodologia, que é basicamente uma análise rápida e uma ação rápida. Mas muito rápida. Muito ainda, né, empiricamente. Não, nesse caso específico, o cara coleta a folha e lê no laboratório. E o laboratório